Falou, o dólar comercial não para de bater recordes, a moeda americana chegou a R$ 6,10, mas no fechamento ficou em R$ 6,00. E nós temos um convidado agora, o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, analisa o mercado financeiro e ainda os efeitos do pacote do governo. Tudo bem, Héctor? Boa noite para você, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Bom, primeiro eu queria falar especificamente do comportamento do dólar. A gente já conversa com você sobre o pacote em si e o que pode acontecer. O comportamento do dólar chegou a 6,10, mas acabou baixando ainda o valor mais alto da história. Qual é o espaço para que haja mais alta ou espaço para que isso, na semana que vem, tenha um arrefecimento, uma queda, Héctor? O dólar, ele é um termômetro, né, Thiago? Então, nós do mercado financeiro, nós interpretamos as informações, as tomadas de decisões que vêm lá de Brasília com relação aos rumos da economia e aí colocamos isso no preço, né? Então, para a semana que vem, vai depender exatamente de Brasília. Como a Dora pontuou muito bem, houve uma dissociação por parte do Rodrigo Pacheco e do Lira com relação ao pacote de IR, do pacote fiscal, e isso já deu uma breve suavizada. Foi recebido com bom ânimo, vamos colocar assim, os 3 nomes indicados por Lula para o BC, pelo menos um especificamente foi muito bem visto, que é um participante, uma pessoa muito inteligente do mercado financeiro, e isso deu uma suavizada, como você pontuou, saiu do 6,10 e voltou para 6. Mas a bola está lá em Brasília. Como é que vai se dar essa aprovação? Se vai ser célere, se nós podemos acreditar no pacote fiscal, quantos por cento de fato dos 30 bilhões para 2025 de economia serão obtidos, né? Por enquanto, eu olho para aquela lista que foi divulgada pelo governo e tenho certeza que apenas o salário mínimo a gente pode contar, que são só 2,2 bilhões. Com relação às auditorias, todas as outras coisas, a gente tem uma dificuldade de enxergar esse recurso entrando, pelo menos deixando de sair, né, dos cofres do governo. Bom, Héctor, eu vou chamar a Dora Kramer para fazer a próxima pergunta dessa nossa conversa. Dora. Boa noite, Héctor. Essa separação que foi feita pelo Lira, pelo Congresso, né? Você já disse, dá uma suavizada, mas eu queria saber, primeiro, é uma suavizada muito suave ou dá para dar uma recuperada significativa na confiança? E aí vou emendar nessa questão da confiança, Héctor, em que medida, em que grau dá para se medir a distância entre o que o governo diz que vão ser os efeitos dessas medidas, que até agora foram anunciadas, e o que pode se projetar na realidade dos efeitos? Ou seja, qual é o grau de confiança desse pacote? Obrigado pela pergunta, Dora. Vamos lá. Primeiro, é uma suavizada muito tênue que acontece com o IR, porque o IR não saiu da mesa. O grande problema do IR, como você pontuou, é a contrapartida. Uma coisa ao dar isenção a quem paga imposto, quem ganha até 5 mil, é certeza que o governo vai abrir mão desse recurso. Agora, a arrecadação é muito incerta, a arrecadação pretendida ao se taxar os mais ricos. Nós temos evasão fiscal, nós temos novo planejamento tributário, tudo muda. E aí acreditar que isso vai, de fato, surtir efeito é muito difícil. Então, eles fizeram essa dissociação e adiaram. Mas se trata de uma promessa de campanha do Lula, que ele diz que vai entrar em vigor, aliás, o Haddad diz que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2026. Então, assim, a gente está querendo entender como é que isso vai se dar, se outras fontes virão para a mesa, como é que o governo vai lidar com essa situação, se de fato bancar essa isenção de imposto. Agora, a segunda pergunta que você fez, ainda é muito tênue a situação, porque a hora que a gente discrimina ali os valores, dos 30, 7 são de emendas parlamentares. Me gera certa desconfiança acreditar que os parlamentares vão votar algo em urgência e abrindo mão de recursos. Isso é uma conta que já não fecha. 10 bilhões vem de uma PEC, ou seja, uma tramitação muito mais longa, como pontuou a jornalista anteriormente. E outros 10 vêm do PL, que é do projeto de lei,
que a gente tem dificuldade em acreditar que os valores ali estimados estão devidamente corretos, pois estamos falando de um pente fino em Bolsa Família, em alteração de BPC, todas as coisas que foram pontuadas ali não tem um grau de previsibilidade muito grande. Então, dos 30, a gente colocou aqui na conta da Ativa cerca de 15, dando um voto de confiança nessa conta que foi anunciada pelo governo e apostando que o Congresso, de fato, vai encampar essas leis aí nesse final de ano, mas é de fato uma conta muito difícil. E vale destacar que, mesmo acreditando que nós teremos uma economia de 15 bilhões ao longo do ano que vem, nós teremos um déficit grande nas contas públicas no ano que vem. A nossa projeção é de 54 bilhões de déficit. Ou seja, se o governo conseguir os 30 bilhões, vamos supor que, olha, foi aprovado tudo deu certo, o plano do Haddad, de fato, entrou em vigor e temos 30 bilhões de corte de gasto no ano que vem. A gente está falando de um déficit da ordem de 38 bilhões, segundo nossa perspectiva por aqui. Muito distante do zero, que é a meta do arcabouço que eles mesmos impuseram a si. Então, é uma situação, como você iniciou dizendo, que gera uma ruptura, instaura, por vez, uma crise de confiança. E aí a gente começa a entender o dólar a 6,10, e começa a haver uma perspectiva de que ele não vai se acomodar em patamares muito inferiores a esse. Para vocês terem uma ideia, nossos modelos hoje apontam que o câmbio no final desse ano deve ficar ali ao redor de 5,85, considerando que o mundo está colocando o real em 5,60, mais uns 25 centavos de prêmio negativo para o Brasil, fechando esses 5,85. Héctor, ainda dentro dessa discussão sobre o dólar, né, você fala dessa projeção que vocês fazem aí na Ativa Investimentos, mas de qualquer forma, é claro que isso causa danos na economia. E já começa aquela discussão dos economistas sobre uma alta, ainda mais robusta da taxa básica de juros nas próximas reuniões do Copom. O que é possível realmente acreditar em relação a isso? Porque a gente sabe que a alta do dólar, obviamente, beneficia os exportadores, né, os brasileiros que vendem para fora, mas a gente sabe a consequência para a própria inflação aqui. Como a gente estava falando de crise de confiança, é importante trazer um agente aqui para a mesa que participou desse projeto. Então, o pacote fiscal ele não veio exclusivamente do Executivo. Infelizmente, o ministro Haddad ele trouxe para a mesa o Gabriel Galípolo, que é o futuro presidente do BC, e ele disse que as pessoas que foram consultadas foram unânimes na aprovação do pacote antes da divulgação, o que sugere que o Galípolo também deu essa anuência. E aí torna mais difícil a previsibilidade com relação ao comportamento do Banco Central ao longo de 2025. Nós aqui na Ativa projetamos que a Selic vai subir até 14%. Então a próxima reunião tem uma elevação de 75 pontos, na reunião de janeiro mais uma de 75, e vai sendo conduzida até atingir 14% em meados do ano que vem. Entretanto, a notícia, a nossa avaliação, infelizmente, é que os juros precisaria ir além, porque esses 14% não serão suficientes para estabilizar a moeda. Por quê? Como disse, passamos por uma crise de confiança de matriz fiscal e essa crise de confiança de matriz fiscal, infelizmente, foi compartilhada com o Banco Central. Hoje a gente viu um esforço da Gabriel Galípolo em se dissociar desse pacote. O Banco Central vai fazer o que for necessário para conduzir a inflação para a meta. Os nomes que foram trazidos para o Banco Central, eles são nomes de estofo, né? E isso dá uma acalmada, mas essa associação, infelizmente, acentua a crise de confiança. E aí fica difícil vislumbrar que o Banco Central vai, de fato, fazer o que for necessário para que a inflação converja para a baixíssima meta de 3%. Vale destacar que esse ano a inflação deve fechar em 4,7, 4,8. O ano que vem nós projetamos 4,6, ou seja, muito distante do 3% de meta do Banco Central. Precisaria de um esforço muito grande para fazer essa convergência. É bom lembrar que Gabriel Galípolo será o próximo presidente do Banco Central já a partir de janeiro e a gente vai acompanhar. Héctor Sanches, economista, chefe da Ativa Investimentos, mais uma vez participou aqui da programação da Jovem Pan. Héctor, muito obrigado, viu? Bom fim de semana, a gente volta a se falar. Um abraço.
Até mais, tchau, tchau.